Três animes que eu recomendo para qualquer pessoa que esteja passando por um momento difícil, como por exemplo a depressão. Eu me chamo Daniel, sou estudante de psicologia e hoje eu vou estar recomendando três animes que eu gosto muito e que eu acho que eles podem estar auxiliando pessoas que estão meio perdidas nesse processo de depressão ou por outras questões mesmo, né, de dificuldades da vida. O primeiro anime que eu vou estar recomendando para vocês, que eu acho que é o mais popular da lista, eu acho. É possível fazer uma lista sobre recomendação de questões de depressão, qualquer coisa associada a isso, e não falar de Fullmetal Alchemist, o Brotherhood, né? Por que eu tô recomendando esse? Porque o tema, para quem não assistiu, eu vou usar uma palavra-chave para meio que te apresentar o motivo de eu estar recomendando esse anime, que é propósito. Fullmetal Alchemist, ele fala um pouco da história de dois irmãos, né? Que ele tem, eles são alquimistas e tudo mais, e aí eles acabam perdendo uma coisa muito preciosa para eles. E a jornada de todo o anime é a busca por essa coisa que eles perderam. Só que ao longo desse anime você é apresentado a outras pessoas, a outros propósitos de formas diferentes. E o Edward e o Afonso, ao longo todo o processo do anime, eles acabam até ressignificando o que era o propósito deles, tendo um dos melhores desfechos de anime de todos os tempos, né? Então, se você está com meio com a questão de propósito, uma questão mais emocional de não sei o que fazer, não sei se vale a pena, eu recomendo que você assista Fullmetal Alchemist Brotherhood, que ele é um anime que ele vai falar muito disso. Minha segunda recomendação é um anime mais recente, que é o Frieren. É um anime mais curto, só que ele vai abordar a questão do tempo. É como se fosse... Eu não vou dizer que o Frieren é feito tipo um sketch, né? Cada episódio seria um tema. Mas ele funciona bem dessa forma também. Acontece, ele fala sobre a perspectiva de uma pessoa vendo o tempo passando para outras pessoas. Como é que você se sente com as questões do tempo? Que tem pessoas que ficam se comparando com outros no que se diz respeito a tal pessoa conseguir uma casa, um carro, e você começa a se deprimir porque você está se comparando com a realidade que não é a sua. E você está vendo de fora a situação da vida da outra pessoa, né? Então o Frieren, ele vai meio que te apresentar essa questão de que as coisas acontecem em determinado tempo e o tempo de cada uma das pessoas é diferente. Assim como eu sinto raiva por conta de, sei lá, X, você vai sentir raiva por conta de Y. Mas isso não vai dizer quem está certo ou quem está errado. São perspectivas diferentes de uma mesma situação. Então, o Frieren, ele vai abordar essas questões, né, esses dilemas morais, de tempo, relacionamento, saúde também, que é uma coisa que as pessoas elas precisam ficar um pouco mais atentas, principalmente nesses momentos que a gente está um pouco mais deprimido, né? E quando eu falo deprimido, né, sobre o transtorno da depressão, tá? E quando eu falo deprimido, é um pouco mais para baixo também. Então essa é a minha segunda recomendação para você que queira assistir Frieren, tá? A terceira recomendação aqui eu diria, é um dos animes que eu mais gosto, tá? O final que eu mais gosto é do Fullmetal Alchemist de todos os animes. E esse não terminou, né? Mas ele é um anime que ele me pega no primeiro episódio, tá? Tanto por questões de vida, a minha vida é muito do Ippo, é similar, que o nome do protagonista é Ippo, é o nome do protagonista, mas não falei o nome do anime, né? Que é Hajime no Ippo. É o anime de um menino que ele tem várias questões de posicionamento, né? Ele não sabe se impor com várias questões da vida, dizer sim ou não. Ele acaba indo levando as coisas, meio que empurrando as coisas com a barriga. Mas a partir do momento que tem um desfecho, ele acaba mudando essa visão dele e ele vai atrás de uma outra coisa que ele deseja. Isso casa até um pouco com o Fullmetal Alchemist, falando na questão do propósito, né? O Ed e o Alphonse do Fullmetal, eles tinham um propósito muito claro do que eles queriam. O Ippo, ele não tinha um propósito tão claro antes de determinado acontecimento. Que quer ser boxeador. Então, por ser um anime de esporte e é extremamente real, é factível aquilo. E o autor, não lembro o nome dele, ele faz muito a sério, né? Ele estudou boxe, ele estudou todas as questões de como se torna um pugilista. E até os dias atuais está saindo o mangá do Hajime no Ippo, né?
E o e a questão de Hajime no Ippo também ser uma das minhas recomendações, é porque tem as questões de, como eu falei do Rock Lee contra o Gara na luta, se você não viu, vou tentar colocar aqui o link também, que é a questão de o talentoso ou o cara que é esforçado. Tem muitos esses confrontos. Tem o confronto dos dois talentosos que não se esforçam, os dois caras que são extremamente esforçados, mas não têm talento. Tem uns confrontos de ideias de que é o meu sonho fazer isso aqui, mas o sonho do cara é mais intenso do que o meu sonho, e aí eu vou perder por conta disso. Tem esses dilemas éticos e morais, porque ele aborda questões da cultura no geral, ele não fala só das questões culturais do Japão, até porque tem boxeadores de outros países, outros continentes. Então você vai tendo um desenvolvimento de outros personagens com outro tipo de cultura, o que faz com que você possa perceber um pouco mais de como que o outro pode estar se comportando em determinada situação. E é muito uma questão de rotina. É muito um cara que é um Zé Ninguém desconhecido, ele pode estar se tornando um dos maiores exemplos em determinado segmento, por conta da rotina, da dedicação e do esforço. Te estimular a continuar fazendo suas coisas, né? Não é para você desistir. Porque o mundo é difícil, aí nós sentimos muitas dores. Eu mesmo sou uma pessoa que tive muitas dores ao longo da vida, assim como todo mundo. Tenho dores até os dias de hoje. E a psicologia, ela me serviu muito como salvação. Eu não entendia nada do meu meio e a psicologia foi meio que explicando para mim mesmo como é que eu me relaciono com outras pessoas. Por que que eu sinto tal coisa? Eu via por que que eu gosto tanto de Naruto. Aí eu comecei a estudar a estrutura da história do Naruto. E ontem eu falei sobre a questão do Itachi, seu personagem mais querido por mim, tudo mais, um dos mais queridos, na verdade. Enfim, e todas essas explicações de como que a gente desenvolve o amor e paixão pelo personagem são coisas construídas pelas questões filosóficas e psicológicas da história, né? Esses animes, eu garanto pra vocês que vocês vão gostar, são três animes de gêneros diferentes. Um é de esporte, um é meio que um shonen, talvez, o Frieren, eu não sei se seria essa a palavra correta, e o Fullmetal Alchemist, que esse sim é um shonen, né? Mas é um pouco diferente, ele é uma outra pegada. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado e tchau, tchau.